Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos nossos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados, graças à misericórdia e compaixão do nosso Deus. O sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. João Batista é paraninfo deste encontro em que se caminha a humanidade, já que, em virtude dos sinais e em sentido místico, o Messias se presentifica no tempo sagrado e tão doce do Natal. No entanto, voltemos o nosso olhar nesta liturgia para a figura, a autoridade discreta, despontada também na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho. Davi, um rei segundo o coração de Deus. Um homem que, não obstante os seus avessos, como todo homem que vem a este mundo humano, demasiadamente humano, e por causa disso, um rei sensível e também justo, de uma grande sensibilidade e justiça como jamais houve em Israel, erigido pelo amor de Deus que acolhe, escolhe, elege como o mais famoso dentre os homens da terra. Davi apresenta a Natã o desejo de construir uma casa de cedro, uma madeira nobilíssima para Deus, guiado pelo profeta que lhe diz: vai e faz o que está em teu coração. No coração de Davi, já que um homem segundo o coração do Senhor, aqui está o ponto de partida do amor de Adonai por Davi. Quando Samuel encanta-se com os filhos de Jessé, o Senhor alerta o profeta: ah, Samuel, não te encantes com a aparência, eu o rejeitei. O homem vê o que é externo, Deus olha o coração. Neste coração habitava as delícias de Deus. E o profeta Natã, com seguridade, um profeta não pode ser falso, nem mentiroso, diz a Davi: então vai e faze conforme aquilo que está em teu coração. Aquele coração, morada de angústias, morada de avessos, como é todo coração humano, contemplado pelo amor de Deus. Rei de Israel, rei de Judá. Davi tinha um coração, e por coração me entendamos na perspectiva bíblica, que está a sede do homem inteiro, aquele lugar onde cada um é uma pessoa de modo pessoal e intransferível, a sede da pessoalidade, aquilo que nós, como homens ocidentais, costumamos entender como a mente, a alma. A perspectiva hebraica projeta no coração. O coração de Davi tinha uma preocupação interior profunda. Poderíamos dizer com certo anacronismo que Davi é um romântico. Os românticos são loucos.
Os românticos são intensos nos seus sentimentos, nos seus afetos. Os românticos confiam na própria capacidade, ao amarem, de redimirem o mundo. Davi era, podemos dizer, com certo anacronismo, um louco, um romântico. Aspirou construir uma casa para Deus. E aqui nós vemos, já que é do romantismo que desabrocha a psicanálise. A psicanálise é, pois, fruto desta descoberta, desta dimensão interior do homem, que está abandonado ao conflito dos próprios desejos. Vemos neste ímpeto do coração de Davi, aquela que é a definição clássica, lacaniana do amor. Amar é dar o que eu não tenho ao outro que não me pediu. Davi está querendo dar aquilo que ele não tem, não pode construir uma casa para Deus. Não está aqui porque o recorte da liturgia suprime estes versículos, ando já para o final. O Senhor Deus pede a Davi que pede a Natã que pergunte a Davi: que casa é essa que me é a vez de construir? Acaso, desde que fiz Israel subir do Egito, não estou eu andando de tenda em tenda com a minha presença? Portanto, Davi está querendo dar a Deus algo que ele não tem, não há casa, não há imagem, não há nome que possa conter Deus e esgotá-lo. Ele está presente em todas as coisas, porque é na mão de Deus que tudo se afirma e tudo cresce. Mas nenhuma coisa que existe neste mundo pode se identificar com Deus, nem pode aprisionar a Deus. Ele dá-se a todas as coisas, tudo que existe nele tem a sua consistência, mas não pertence a nenhuma delas. Está dando o que não tem a Deus que não lhe pediu. E esta é, pois, a tragédia do amor, não é? O amor é, pois, essa experiência de um romance, onde nós nos lançamos em direção ao outro, tentando dar-lhe a plenitude que nós mesmos não temos. Aqui está, continuemos apelando à perspectiva psicanalítica, todo desejo se estrutura na falta. E é preciso tomar consciência das faltas, porque senão o amor não amadurece. Se eu não percebo aquilo que falta em mim e que eu busco no outro, eu não poderei abrir-me à experiência de perda e de encontro própria do amor. Ou eu mesmo serei destruído pela minha própria paixão, ou irei destruir o outro, porque nós, lembra a psicanalista Anna Sui, nós nos apaixonamos pela completude. Todos nós, em algum momento, no início de algum relacionamento, amando uma coisa ou uma pessoa, nós nos iludimos com a completude. Eu vou caber inteiro neste casamento. Sendo padre, todas as questões estarão resolvidas. Quando eu alcançar este emprego, estarei totalmente realizado. A gente se apaixona pela completude, com romantismo, com encantamento, mas nós vamos tendo que aprender a amar ao longo de toda a vida a falta que o outro nos causa. Assim acontece com Davi. Quantas faltas Deus lhe deu, lhe amou dando-lhe falta. Pensemos, quando Davi comete adultério e torna-se homicida, matando Urias e se casando com Bersabeia, o Senhor Deus não lhe furta a verdade. Através do profeta, faz Davi presentificar-se diante da própria culpa e arrepender-se. Do mesmo modo, o próprio Deus, na perspectiva do Antigo Testamento, vai acostumando-se a amar Davi, nos seus avessos, no seu limite, na sua incapacidade de conter-se diante de um rabo de saia, continua afirmando o seu amor e a sua verdade. Portanto, o amor é, pois, esta experiência de nos apaixonarmos com completude, nos iludirmos com ela, nesta falta que cava em nossas almas o desejo do outro, e nós vamos tendo que aprender a amar com perseverança, com obediência, aquele limite, aquele avesso, aquela provocação, aquilo que o outro nos causa. Assim, o texto brinca com esta dimensão da casa.
uma expressão muito fecunda, não é? Porque casa é lugar da morada, onde queremos nos conter. E o Senhor Deus diz a Davi: não será você a construir-me uma casa, serei eu a te construir uma casa. E ao falar de casa, está referindo-se à dinastia. Até hoje, quando vamos nos referir aos reinos onde se passa o poder de modo hereditário, nós dizemos a casa. No Brasil já houve a casa de Bragança, a casa dos Habsburgo, de onde descendia a nossa monarquia. Assim como na Inglaterra, há a casa de Windsor, a casa de Davi, a descendência de Davi. A casa de Davi será estabelecida para sempre. O Senhor Deus promete a Davi aquilo que ele pode conceder: uma casa, uma morada, uma descendência, um reino estáveis para sempre diante dele e um trono firme. O Senhor institui e promete. Prestemos atenção nestes dois verbos, porque eles só podem ser nossos por empréstimo. Nós, por mais autoridade que tenhamos neste mundo, só podemos instituir por um tempo, porque todo reino, todo cargo deste mundo, todo projeto é instituído, mas cedo ou tarde deverá ruir. Nós prometemos, mas como é difícil sustentar aquilo que com romantismo nós juramos com os nossos lábios. A Deus é dada esta prerrogativa. É isso que ele está ensinando a Davi e também a cada um de nós. Só ele pode instituir, porque é nele, na força dele, que a nossa vida tem estabilidade. Os nossos projetos são sopro que passa. A gente pode até se propor alguma coisa, mas é Deus quem dispõe. Não se esqueça disso. Nos momentos em que tiver a sensação de que a sua casa está em ruínas, não se esqueça que é Deus quem institui, quem garante, e ao mesmo tempo, só Ele é capaz de prometer, no sentido estrito, porque aquilo que Ele promete, cumpre. Nós cumprimos em parte, em meio a tropeços, aquilo que nós prometemos. Deus não. Deus é capaz de prometer e cedo ou tarde realiza-se aquilo que Ele dispôs. Casa e reino firmes, um trono estável. E qual é a garantia disso? A garantia é o amor de Deus e a sua graça. O amor de Deus, o Hesed de Deus, ou seja, um amor que é fidelidade, é que é a garantia de Davi. Porque nós não podemos ser garantia para nós mesmos. Esta é uma grande lição de uma vida madura. Qualquer pessoa que tenha adquirido uma dose mínima de maturidade aprende a desconfiar de si. É isso. Temos que confiar em Deus, porque o amor dele é o ponto de partida de nossa história. É Ele quem nos garante e nos sustenta com a sua graça e com a sua misericórdia, é quem nos encaminha para o local onde devemos ir. Minha verdade e meu amor estarão sempre com Ele. Garantirei para sempre o seu reinado. A garantia de Deus é a sua graça. Davi aprende a amar na falta. O Senhor Deus dá-lhe a única coisa que mais importa, seu amor e a sua verdade. Mas não nos constranjamos em dizer e em perceber que o próprio Deus de Israel também vai aprendendo a amar numa experiência de falta. É muito interessante isso no Antigo Testamento, porque não obstante apresente a Davi o limite da sua capacidade e da sua engenhosidade construtiva. Um rei pode fazer palácios, Salomão poderá construir um templo, mas em nenhum desses lugares poderá haver uma morada definitiva para Deus. Mas o Deus faz também concessões a Davi. Fará uma concessão ao seu descendente imediato, em quem se cumpre num sentido próprio e imediato esta profecia. Cumpre-se em Salomão.
Por que Deus faz concessões? Porque amar, meus irmãos e minhas irmãs, necessariamente nos fará perder algo. Desde o ponto de vista, aqui recuo, psicanalítico, quando Freud postula em seus escritos que o amor é uma experiência de decadência do narciso. Nós percebemos a falta, nosso limite, uma baixa autoestima, e precisamente neste lugar da falta do limite floresce o amor. Alguém que bastasse a si mesmo não seria capaz de amar. E a Bíblia, sem constrangimento, vai nos fazendo perceber que em Deus também dá este movimento. Ele perde-se de si, faz concessões, esvazia-se. E aqui nós entendemos o sentido do mistério do Natal. Vamos lá, a carta de Paulo aos Filipenses. Embora sendo de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, porém esvaziou-se, kenosis, de sua glória, assumindo a morfé, a forma de um homem, tornando-se aos homens semelhante. Entendamos, hein? Aqui está um movimento da parte de Deus como uma saída, nos ensinando o que é o amor. Quando nós amamos, perdemos algo de nós, porque na perda de nós nos encontramos e encontramos o outro. É o que apresenta Zacarias, o homem cujos lábios foram desajustados diante de Gabriel, mas ao proclamar o nome do menino, Yohaná, Deus é graça, misericórdia e indulgência, tem os seus lábios dilatados e diz, Baruch Dayam, bendito seja o Senhor Deus de Israel. É Ele quem fez surgir um poderoso Salvador na casa, aqui a inclusão com a primeira leitura, na casa, na promessa, na aliança com Davi, o seu servo. Usou de misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, lembrando-se de sua aliança. Uma referência, claro, a Abraão e Sara, que fizeram de sua solidão e de seus anseios tão humanos o lugar de onde floresceu a história da salvação. O Senhor se lembrou de sua aliança, de seu juramento, e graças, versículo 78, a esplachna, ou seja, as vísceras de misericórdia do nosso Deus, porque amar é a experiência de comparecer diante das próprias faltas. Quando nós amamos, nós nos despojamos, perdemos algo de nós, somos visitados em nossas entranhas, graças às entranhas de Deus, ao seu amor virado do avesso, o sol nascente, Cristo, nos veio visitar para iluminar a cada um de nós que se encontrava nas trevas e nas sombras da morte, e assim dirigir os nossos passos no caminho da paz. Que admirável intercâmbio! Cantaremos logo mais à noite, ó Mãe, um mistério, esta troca de um Deus que exige e nos ama na falta, pedindo despojamento, e só pode fazê-lo porque Ele mesmo esvaziou-se, concedeu, deixou-se ferir, foi visitado em suas entranhas e precisamente neste lugar do seu amor mais íntimo e profundo, com misericórdia veio nos visitar como um sol a dissipar as trevas de nossas vidas. Nos seja dado, irmãos e irmãs, ir a Belém, comparecer diante da manjedoura, neste mistério do amor que é despojamento, onde o próprio Deus deixa-se perder para nos encontrar. Assumamos graça e misericórdia, contemplando o reflexo do amor divino nas feições desta criança na manjedoura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentamos, cantando, com toda a confiança a Deus, nossa vida, nossas contribuições generosas, o nosso coração.